Fala galera, bora de análise do mercado cripto para a semana. Infelizmente a gente teve muita venda ontem na parte da tarde, uma baleia vendeu 24 mil bitcoins, gerou um pânico no mercado, mas eu vou mostrar os pontos que você deve ficar preocupado. Agora não é a hora de você ficar preocupado, agora é a hora que o Bitcoin está em regiões de suporte. Tem algumas coisas interessantes que eu quero mostrar sobre esse fato para vocês com o passado, porque vocês não devem se preocupar, e algumas coisas que eu quero que vocês fiquem atentos agora, principalmente com as altcoins e o Ethereum. Já falei ontem no vídeo de encerramento para vocês que altcoin e Ethereum estavam um pouco mais forte, mas o cenário está mudando. Se a gente olhar a dominância do Bitcoin, provavelmente nem analisei ela, a gente analisa junto aqui, mas a dominância do Bitcoin de madrugada para hoje cedo deve estar aumentando de leve. Precisa de uma confirmação, tá? Uma confirmação que a dominância vai voltar a subir no curto espaço de tempo para as altcoins e o Ethereum perderem valor em relação ao Bitcoin. A gente vai ver no gráfico junto. Começando aqui com o Ethereum, ontem eu mostrei para vocês que toda essa acumulação do Ethereum, a queda que o Ethereum fez de tarde, final de tarde, mostrava que o Ethereum e as altcoins estavam mais fortes que o Bitcoin. Porém, de noite, durante a madrugada, o fundo do Bitcoin foi aqui na região perto de 110.800. Do Ethereum foi de 4.700. Durante a madrugada, o Ethereum perdeu força em relação ao Bitcoin, tá? O Ethereum já fez um fundo em 4.560. Se a gente pegar a diferença de fundos aqui do Ethereum, a gente já fala aqui de uma diferença de 3%. Enquanto o Bitcoin ainda não testou os fundos ontem da parte da tarde. Claro que quando a gente fala daquela venda massiva que teve de tarde, a gente está falando de 24 mil bitcoins vendidos a mercado por uma baleia. Esses 24 mil bitcoins impactou muito mais no preço do Bitcoin. Então, essa queda que a gente teve do Ethereum de madrugada tem que gerar um alerta, porque o Bitcoin ele caiu 10 vezes menos do que o Ethereum de madrugada, tá? Se a gente for pegar a diferença de fundos da madrugada do Ethereum em relação ao fundo da tarde e a diferença de fundo do Bitcoin da madrugada em relação ao fundo de ontem de tarde. Então o Bitcoin está ficando mais forte no espaço de curtos tempos aqui em relação ao Ethereum. A gente pode dar uma olhada aqui rápida na dominância do Bitcoin, BTC.D, vamos dar uma olhada lá só para a gente ver o que está acontecendo. Deixa eu olhar aqui no 15 minutos, é o que eu te falei ontem, até tirar esse gráfico aqui do Bitcoin de baixo, mas ontem a dominância do Bitcoin chegou, bateu até um suporte que eu vou colocar em tempos gráficos maiores para a gente identificar qual foi esse suporte, mas chegou em 57,5 e voltou a subir, exatamente chegou ontem na 15,45 nessa região. Ele caiu muito mais do que as altcoins e o Ethereum em proporção de valor de mercado. Então, agora o Bitcoin voltou a subir, mas não é nada que a gente se preocupe de falar, cancelou aí uma possível pequena alt-season, cancelou uma correção na dominância do Bitcoin. Não, porque o Bitcoin ainda está fazendo aí a dominância do Bitcoin, fazendo topos descendentes. Então, se esse aqui for um topo descendente, deve voltar a cair. Essa região de 57 que eu comentei com vocês na semana passada da dominância, a gente pode colocar no diário aqui para a gente ver onde exatamente é, só para a gente reforçar, é a região desses topos, a região desses fundos aqui lá do ano de 2020, setembro de 2020, tá? Então o Bitcoin pode dar uma pedalada nessa região simplesmente por memória de mercado, porque lá em 2020 ele pedalou nessa região também. Mas nada impede de continuar entrando dinheiro no mercado, as altcoins e o Ethereum continuem subindo, enquanto o Bitcoin ele dá uma congelada no preço nessa região. Agora, quando a gente fala de Bitcoin a gente tem que ficar de olho nessa região. Essa região aqui do Bitcoin é o suporte do ciclo, pessoal. É uma região que a gente pode traçar uma pequena variação, vai depender de corretora para corretora, vai depender de liquidez, de vários fatores. Mas se a gente pegar esse fundo aqui é o fundo de 15 mil dólares. 15 mil dólares, o Bitcoin testou várias vezes essa região durante esse ciclo de alta. Esse 15 mil dólares foi em novembro de 2022. Então ele testou várias vezes mesmo essa região de suporte. E agora, pode testar novamente? Pode testar novamente, que seria regiões de 100 mil dólares. Pô, 100 mil dólares para o Bitcoin? Eu acho bem viável. A gente está falando de uma queda aí de 10% ainda para o Bitcoin.
Não ignorem que o Bitcoin faz quedas no caminho. Ó. Desde o fundo de 15 mil, o Bitcoin fez uma queda acentuada, duas, três. Aqui a gente pode considerar, vamos ignorar essa aqui, 4, essa daqui foi muito chata, metade do ano passado, né, que ficou meses, ficou desde março até setembro, e aqui é uma região que eu quero destacar para vocês não ficarem em pânico. Aqui também teve uma queda acentuada do Bitcoin, que caiu, né, das máximas lá do dia da posse do Trump em 109 praticamente, para o fundo de 74, 75. Então o Bitcoin pode fazer mais uma quedinha e testar. Eu me preocuparia com o Bitcoin ele perdendo esse suporte. Ele perdendo esse suporte, daí eu acredito que ele pode voltar para regiões perto de 70 e poucos mil. Nossa, mas o João aqui tá botando agora medo em todo mundo. Não tô botando medo, é uma realidade, pode acontecer. Tem muito analista esperando o Bitcoin nessa região. Vai acontecer isso aí? Tenho a mínima ideia. Vai depender de muitos fatores e principalmente que o Bitcoin perca esse suporte. Se o Bitcoin voltar para essas regiões de 70 e pouco ou até mesmo capturar liquidez abaixo, para mim seria um ciclo de baixa para o Bitcoin. Pode ser um curto ciclo de baixa, mas seria um ciclo de baixa que faria o Bitcoin voltar a subir e fazer novas máximas 150, 200. Então, a única coisa que eu peço para vocês tomar cuidado nessa situação de acontecer isso, vamos supor que isso aconteça, é com alavancagem, colateral de Bitcoin, se você está pegando empréstimo com Bitcoin em garantia. Cuide dessas situações, porque isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Vai acontecer? Não sei. Eu espero que não aconteça, espero que o Bitcoin volte a testar regiões acima de 130, 140, né? Volte não, né? Porque ele nem testou, mas que ele vá testar regiões de 130, 140, fazendo mais uma pernada de alta para daí sim perder esse suporte e daí o suporte não seja mais 75. Porque se ele chegar aqui nas regiões de 150, vamos supor, até 75, ele está falando de 50% de queda. Muito difícil para o Bitcoin aí, porque o Bitcoin já se tornou hoje em dia. Tem aí a Baleia vendendo, por exemplo, ontem. Baleia vendeu ontem 24 mil Bitcoins, um valor de mercado de 2 bilhões, 2,7 bilhões de dólares de venda instantânea. O que me chamou muita atenção é que toda essa venda gerou uma queda no Bitcoin. Se a gente colocar aqui no gráfico de uma hora, a gente já fala também no curto espaço de tempo que esperar para a semana aí do Bitcoin, né? Mas ignore por enquanto essa região de suporte que levaria o Bitcoin lá para a região de 70 de novo. Ignore, tá? Pode ignorar porque pode ser que não aconteça. Eu só estou passando para vocês se prevenirem caso aconteça. Por enquanto, o Bitcoin está capturando liquidez abaixo desses fundos e a tendência ainda é de alta, capturar todo esse gap aqui, essa liquidez acima de 120. Mas ontem, essa venda massiva do Bitcoin, se a gente pegar aqui exatamente o ponto que ela começou, gerou uma correção de 3,5% apenas. 2,7 bilhões de bitcoins sendo de dólares em Bitcoin, 24 mil bitcoins sendo vendidos de uma vez só, gerou 3,6% de queda apenas. E por que eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui? Porque no ano passado, na metade do ano, o governo alemão quis vender também 2,6 bilhões de euros em Bitcoin. Naquela época o Bitcoin custava aproximadamente 50, 60 mil dólares. Na cabeça deles era um bom negócio, gerou todo um pânico no mercado que fez o mercado cair por dias, porque o governo foi vendendo por partes, não vendeu de uma vez só. Então o preço do Bitcoin naquela época chegou a cair até mais de 10% por conta dessas vendas aqui do governo alemão. Então essa venda de 24 mil Bitcoins que gerou a queda aqui de 3,6% mostra a força que está o mercado cripto. O mercado cripto está muito forte. Em outros tempos, lá no passado, com o governo alemão vendendo isso aqui, se tivesse vendido tudo de uma vez só, o mercado tinha caído muito mais, tinha caído para regiões de 40 mil dólares, caiu até 48. Não vou falar até 48 porque ele começou a vender depois que o Bitcoin bateu aquele suporte de 48, 49, mas caiu de regiões acima de 60 até 55, mais ou menos, na época que eu lembro. Então, prestem atenção, o Bitcoin está muito forte, independente dessa baleia aqui tem ainda milhares, 152 mil Bitcoins guardados. Se eles quiserem vender isso aqui, eles não vão conseguir derrubar tanto o mercado, talvez, quanto eles imaginavam que iam conseguir derrubar. Acredito até que eles ficaram assustados, porque a ideia deles provavelmente era derrubar o mercado de uma forma muito mais agressiva, levando o Bitcoin aqui para regiões abaixo de 110 e não conseguiram, tá? Porque boa parte dessa venda aqui também foi de pânico, de madrugada, tá acontecendo aí
um freio, né? Um freio das pessoas, de medo, assim, como assim, tá caindo, tá vendendo. Se a gente pensar que o Bitcoin bateu regiões de 110, voltou para regiões de 113 e agora está em regiões de 110 e pouquinho, chegou a testar regiões abaixo de 111, né? Agora está 111,5. As pessoas aí estão com um pouquinho de medo, mas já mostra que está tendo um esgotamento aqui da força compradora. Se a gente olhar também o índice de força relativa do Bitcoin, a gente pode dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Chegou aqui numa hora em sobrevenda, 4 horas, será que chegou em sobrevenda? 4 horas não chegou em sobrevenda, mas a gente pode esperar o Bitcoin dando mais uma agulhada para depois voltar e subir, fechando o gap da CME. Ontem mesmo eu falei para vocês, ó, se a gente pegar o BTC1, exclamação aqui, a gente vê que eu... Opa, cliquei no errado ali. Vamos voltar para o gráfico, BTC1 lá na CME. A gente vê, apagar esses gráficos de baixo para a gente conseguir visualizar com mais limpo. Tem um gap absurdo, formou um gap absurdo aqui no futuros de Bitcoin lá nas bolsas americanas. E a tendência é que feche esse gap. A tendência é que feche esse gap. Acredito que vai fechar no dia de hoje, ou até mesmo, se não fechar hoje, pode levar até amanhã, quarta-feira, mas esse gap deve ser fechado aí nas próximas horas, próximos dias. Ou pelo menos testar valores acima aqui de 113.800 lá na bolsa. A gente falaria aí de Bitcoin 114, 115 até 116, 117 tranquilamente. Então fique esperto que esse gap aí vai ser fechado. Então qualquer valor que você compre abaixo agora ou no preço atual, você vai ter lucro com o Bitcoin. Você vai ter lucro com o Bitcoin. Para encerrar aqui, vamos falar só das altcoins que eu comentei ontem, né? Só comentar, não vou nem mostrar o gráfico, mas todas elas já em correção forte, ó. Link 3,7%, ENA 7% de correção. Comentei com vocês que ela bateu ontem numa resistência e deveria voltar. Tal, Solana 3,6%, ETH 4%. Regiões de resistência não se compra, simples assim. Por isso que eu mostrei ontem de noite para vocês essas altcoins e coloquei um alerta para vocês que essas altcoins poderiam cair e seria um alerta de que o mercado poderia dar uma correção ainda, independente se o Bitcoin tem essa tendência de fechar o gap. Então fiquem espertos que a maioria dessas altcoins aí bateram resistência, então elas devem ter um respiro sim. Pode continuar essa queda? Não sei se vai continuar, mas fiquem alertas, por exemplo, que moedas que mais sobem, como a ENA, subiu muito nos últimos dias, 7,3% de correção. É natural que essas moedas que mais sobem sejam as que mais caiam durante períodos de queda assim do mercado. É isso, pessoal. Chegou até aqui, deixa o like, não esquece, ajuda bastante no serviço. Comenta aí qual moeda vocês querem que eu analise no dia de hoje. Vou tirar um dia aí para fazer uns 2 vídeos de análise de moedas separada da análise geral de mercado. Então, o que eu espero para a semana, resumindo? Bitcoin voltando a fechar esse gap aí, regiões de 116, 117, acredito que o Bitcoin pode subir sim. E Ethereum ficou um pouquinho complicado, a gente vai ter que esperar aí ver se ele volta a recuperar força em relação ao Bitcoin, mas o Ethereum não deve ter uma queda brusca também na semana, e essas altcoins aí eu acho que vão dar uma lateralizada, algumas vão subir, outras vão cair, vai ser um pouquinho mais difícil, a gente vai ter que fazer uma peneira. Quais altcoins vão ser interessantes para comprar essa semana? Vou ver se eu faço um vídeo também de 10 moedinhas aí que a gente está de olho lá na comunidade para postar para vocês. Abraço, pessoal, bom dia a todos.